sono ficou esquecido, né? Depois de toda essa atividade física, louvor, né? Então tá todo mundo bem desperto, já me deixa bem feliz, né? Bom, eu vou começar falando sobre uma notícia que muitos de vocês devem ter visto há mais ou menos um mês atrás, um mês e pouco. Na Ilha do Governador, um rapaz foi espancado, né, por 5 outros rapazes, porque ele foi defender um mendigo que eles estavam agredindo. E ele foi duramente espancado, correu o risco de perder a visão. Não perdeu, mas correu o risco de perder a visão. Eles realmente judiaram muito desse rapaz que foi defender o mendigo que estava sendo espancado também. Essa notícia me causou vários sentimentos, né? Eu fiquei indignada com aquela violência toda desnecessária. Fiquei com raiva às vezes também um pouco, com ira, né? Por causa daquelas pessoas. Fiquei com um sentimento de impotência, de incapacidade. Fiquei com um sentimento de injustiça. Então essa reportagem que passou, esse acontecimento, esse fato, despertou vários sentimentos ruins, né? Mas despertou também um sentimento, uma surpresa, né? Uma esperança agradável que veio com o ato desse rapaz que saiu em defesa do mendigo, né? Esse rapaz teve um ato de coragem, né? Ele foi corajoso, foi heróico, né? E saiu em defesa de uma pessoa que ele sequer conhecia. Então eu vou convidar vocês a abrir o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 14. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 14. Meu nome é Luciane e faço parte do grupo de oração sobre os Deus. São Mateus 25, 14. Amém ou misericórdia? Misericórdia? São Mateus 25, 14. Eu vou ler. Quero que vocês acompanhem. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1, foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse que confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com o teu senhor. O que também recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis aqui os outros 2 que comprei. Disse-lhe seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu seu senhor: servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai este talento e dai-o ao que tem 10. Dar-se-á ao que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil jogai nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Amém. Bom, essa palavra aqui fala sobre medo, né? Eu comecei a história falando de um ato de coragem, de covardia e de coragem, né, do rapaz. O que mais me chamou a atenção foi o ato de coragem do rapaz. Pois bem, na Bíblia, na nossa palavra, na palavra de Deus, existem várias figuras que tiveram atos de coragem também, né? Moisés teve que
foi dito, teve que enfrentar os gigantes Golias, né? Maria teve que conceber o Salvador, né? Uma responsabilidade enorme. Naquela situação, ela poderia até estava correndo risco até de morte, porque ela poderia ser apedrejada, porque ela ficaria grávida sem ainda ter desposado José, né? sem saber se José ficaria com ela ou não, e ainda assim ela aceitou. José, por sua vez, teve coragem de querer criar o Filho de Deus. Então existem vários exemplos aqui de figuras bíblicas, né, que tiveram atos de coragem. Estevão, né, nos Atos dos Apóstolos, diante das pessoas que queriam matá-lo, ele mesmo assim continuou pregando a palavra de Deus, de Cristo ressuscitado, ainda diante das pessoas que depois não apedrejaram até a morte. Atos de coragem também. Então, várias figuras bíblicas, assim como aquele rapaz da igreja do governador, tiveram atos de coragem. Eu comecei a me questionar, será que eles não sentiram medo? Nenhuma dessas pessoas sentiram medo? Pois é. O medo, né, a gente sente medo, o medo é natural, é do homem sentir medo, né? O medo, de certa forma, ele faz com que nós sejamos pessoas mais cuidadosas. Por exemplo, o medo da violência urbana, o medo de fazer com que eu seja assaltada, ou que eu sofra qualquer tipo de agressão na rua, faz com que eu faça o quê? Faz com que eu procure lugares mais iluminados para andar, faz com que eu procure andar na rua em lugares mais movimentados, que a rua esteja mais movimentada, né? Então, o medo da violência urbana faz com que eu tome mais cuidado com a minha pessoa, né? O medo de pegar um resfriado, de ficar doente, se eu sou mais suscetível a ficar resfriada, a ficar doente, a ter a garganta inflamada, faz com que eu tome certos cuidados de não beber água gelada, não fique na friagem, não fique direto no ar-condicionado. Então, o medo faz com que eu tome algumas medidas de proteção. Então, se for pensar assim, o medo é bom. Por quê? Porque o medo faz com que eu tome medidas que me protejam, né? É o meu ser, o meu humano, usando o medo como um botão que ele liga para fazer com que eu me autoproteja. Então, o medo é bom, Luciane. Pois é, parece que é, né? Esse que é o problema. Às vezes as coisas parecem que são boas e não são boas. O medo parece que desse jeito ele é bom, mas ele não é bom. Porque o que acontece? Esse medo vira uma brecha, vira uma arma do demônio na nossa vida. Ele entra por esse medo e faz com que aquele medo urbano que você tem, que faz com que você seja mais cuidadoso no andar na rua, ele entra por aquela brecha daquele medo e ele transforma esse medo em síndrome de pânico. E você não consegue mais andar na rua. Ele transforma, ele altera, ele potencializa aquele medo através da brecha que você deixou. O medo que você tem de ficar doente faz com que você se torne hipocondríaco, com medo de pegar doença em qualquer lugar, em qualquer situação. Então ele potencializa, o demônio entra por essa brechinha que você deu a ele e potencializa aquele medo e faz com que ele fique muito maior. E quando você vai ver, você se torna um escravo, um prisioneiro desse medo. Deus não precisa de usar o medo para te dizer qualquer coisa ou para despertar em você uma autodefesa ou um autocuidado. Deus se move pelo amor, sempre pelo amor. Ele sempre vai escolher o amor. Ele precisa que você tenha o dom do discernimento, o dom do entendimento, o dom do silêncio, o dom do saber ouvir, para você decidir se você deve ou não andar na rua à noite em determinados horários, em determinados lugares, se você deve ou não tomar água gelada ou não. Deus se move em sua direção sempre através do amor. O medo que nós sentimos é humano, vem do nosso humano. E o diabo pega esse nosso lado humano, entra por essa brecha, por essa porta entreaberta que nós deixamos e estraçalha a nossa vida. E tumultua, e cria uma desordem na nossa vida, né? Através dessa brecha que a gente deixa. Então esse medo toma uma proporção tão grande que às vezes nos atrapalha profissionalmente. Pessoas que não conseguem desenvolver um bom trabalho porque não conseguem se relacionar, se expor no trabalho, emitir uma opinião por medo.
hoje em dia. O medo de um pai e de uma mãe é que aconteça alguma coisa de ruim com seus filhos. Esse é o medo dos pais hoje em dia. Só nenhum. Aí o que acontece? Você tem tanto medo que isso aconteça, que seu filho passe por alguma dificuldade, por algum problema, sofra de alguma forma, que você cria uma super proteção. Uma proteção tão grande que faz mal para ele e faz mal para você. Especialmente para ele, já que até agora, até que eu saiba, ninguém vai viver para sempre. Né? Então ele pega esse medo, potencializa de tal forma e cria várias situações em que vai dificultando a sua vida, né? E você vai ficando aprisionado, você vai virando escravo desse medo, né? Isso em várias situações. A questão é que a gente vive num mundo, num ambiente de medo. A gente cresce, a gente tem contato com o medo desde muito cedo, né? As crianças, por exemplo, desde criancinha a gente usa o medo, às vezes, dos pais para poder controlar os filhos, né? Fala, meu filho, não vai comer não? Não? Então olha só, o homem do saco vai vir te pegar, né? Joãozinho não vai comer não? Então vou chamar o bicho para te pegar. Tá, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Olha o medo aí, né? Então a gente usa, sem perceber, a gente está tão familiarizado com essa linguagem, que a gente usa a linguagem de torturador, de terrorista, para ter o controle sobre os nossos filhos, né? É mais fácil você chamar o homem do saco do que você ficar falando assim, tem que comer. Se você não comer, você vai ficar sem comer até a próxima refeição. Aí daqui a 10 minutos ele está chorando, querendo comida, né? Aí você tem que se indispor, tem que brigar, tem que falar. Então é mais fácil chamar quem? O tal homem do saco, né? Só que a gente usa de um argumento usado por terroristas e por torturadores para controlar os nossos próprios filhos, sem que a gente perceba na gravidade disso. A gente já está inserindo medo no coração deles, né? Medos dos pais são passados para os filhos. A gente está acostumado a ver os nossos pais com medo de determinada coisa e acaba, quando você vai ver, ele reflete no filho e o filho tem esse mesmo medo, né? Então várias coisas nos causam medo, várias coisas geram esse medo dentro da gente. Os traumas são motivos de termos medo, né? Quem já foi assaltado tem medo da violência, tem mais medo de andar na rua. Quem já foi assaltado em ônibus, ou na rua, ou em casa, né? Quem já sofreu algum tipo de violência com relação ao assalto, tem um medo maior com relação a essas coisas, a se deslocar, a pegar condução e tudo mais, né? É um motivo de trauma. Eu já fui assaltada em todas essas situações, na rua, em casa e no ônibus. E eu dentro de casa tenho dificuldade de ficar com a casa aberta, né? Eu procuro sempre estar fechando todas as portas. Se eu estiver sozinha, é certo que está tudo trancado, com certeza. No ônibus eu já sento no corredor, né? Então eu tenho um medo com relação a esse tipo de violência, que é muito grande ainda, né? Então tem várias outras situações que causam medo na gente, né? Violências que a gente possa ter sofrido, violência física, violências sexuais, gera dificuldade para a gente se relacionar posteriormente com o nosso com o namorado, com o marido, com o companheiro. Fobias de bichos. Tem pessoas que têm fobias de bichos, verdadeiras fobias. Eu tenho medo desses bichos de sapo, perereca, essas coisas. Tem pânico mesmo, tem pânico. A ponto. Só que não é um bicho que a gente encontra toda hora, né? Mas certa vez, eu estava, há uns 5 anos atrás, eu estava em casa, os quartos da minha casa são em cima. Eu levei a roupa de cama lá pra cima e a chuva da perereca dessa veio dessa roupa de cama. O que aconteceu? E pior que quando você tem medo, você sempre é a pessoa que vê esses bichos por algum motivo, eu não sei qual ainda. Diz meu marido que é eu procuro, mas há controvérsias. Aí eu subi, quando eu vi aquele pior que eu subi assim, eu não enxergo muito não, de vez em quando assim a distância. Então eu fui ver o que era lá no chão. Aí eu vi o que era, eu subi assim na minha cama, fiquei em cima da cama, comecei a gritar, chamando o meu marido, né? Aí ele veio correndo, subiu em cima da cama, porque eu fiz ele subir em cima da cama, e ele foi entre eu e a perereca. Aí eu ficava assim, aí ele, eu vou lá matar, eu não vai, você não vai, você tem que sair daqui. Não, eu tenho que ir lá, e eu, não, você não vai. E eu não deixava ele sair de perto de mim. Conclusão, a Letícia, minha filha, na época tinha 5 ou 6 anos. Ela foi lá, pegou o chinelo, a almofada, sabe que raio que era o troço, e matou o bicho. Que eu estava apavorada de medo, né? E ela foi, porque ela
entendeu? Então, o medo nos aprisiona. O medo faz isso, é irracional. O diabo ele usa o medo por causa disso. Porque a gente fica preso dentro de uma prisão que a gente não consegue sair. Não consegue. Eu sei que não tinha nenhuma possibilidade daquele bicho fazer nada comigo. Não tinha como. Por mais que ele se esforçasse, ele não faria nada comigo. A minha razão me fala isso. Mas eu não consegui resolver aquela situação daquela forma. E isso acontece, a gente vira prisioneiro desse medo. É um problema. Vamos pensar, não é um cachorro que a gente encontra toda hora. É um bicho do mato, é só não ir pro mato. É só não ficar perto do mato. Mas, por exemplo, hoje eu ainda não estou curada disso. A probabilidade de eu fazer um acampamento no sapê, hoje, não existe. Eu não faço. Eu não vou. Não vou. Todo mundo chega perto de mim. Luciana, você já fez? Não. Mas é maravilhoso. É muito bom. Nossa, você vai adorar. Eu escuto na mão paciência. Mas eu não vou. Eu não vou. Todo mundo vai falar, mas não tem nada, não acontece nada. Eu não vou. Hoje eu não consigo ir ainda. Então, o diabo ele usa esse artifício, essa arma. O medo é nosso. É natural e tem várias outras situações de medo de fracasso, A gente tem medo de fracassar, de passar pela humilhação do fracasso, A gente tem medo de se expor, de passar pelo crivo popular, pelo julgamento popular, como foi dito aqui, E a gente acaba se omitindo. Não, por quê? Porque a gente não quer passar por nenhum tipo de fracasso, de humilhação, de julgamento, e aí a gente se omite. Então, se a gente for buscar, existem várias situações de medo, que geram medo na gente. A insegurança que nós vivemos hoje em dia, a desconfiança que a gente tem com determinadas situações e pessoas. Quando a gente é abordado na rua para pedir uma informação, a gente já fica meio receoso, a gente para, segura a bolsa, olha para os lados, para ver se a gente está num lugar que a gente pode falar com alguém. Hoje o medo impera, está imperando com uma força grande, porque é a arma do demônio para controlar, para aprisionar, para escravizar a gente. Hoje a insegurança faz com que a gente também tenha um medo muito grande. Tem pessoas que não vivem o presente, não usufruem do presente, porque tem medo do futuro. Tem pessoas que não conseguem ter uma vida boa, não aproveitam a vida, não aproveitam a velhice que Deus concedeu a graça delas terem, porque tem medo da morte. Então o medo hoje é uma coisa que está imperando fortemente. Só que o nosso Deus é um Deus de amor, como já disse, é um Deus misericordioso, é um Deus que, sabendo das nossas limitações, sabendo que o nosso humano nos leva ao medo, vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro e nos dá coragem. O dom da fortaleza, o dom da coragem, para que a gente consiga passar por tudo isso, para que a gente consiga derrubar esse Golias, para que a gente consiga superar os nossos medos. Então ele vem em nosso auxílio, como em Pentecostes. Os apóstolos estavam onde? Trancados no cenáculo. Por quê? Porque estavam com medo. Estavam com medo de proclamar o Senhor que tinha morrido, a ressurreição. Estavam com medo. O que aconteceu? O Espírito Santo veio, batizou todo mundo, e eles saíram dali, estavam trancados dentro do cenáculo e começaram a proclamar aquele Deus vivo e maravilhoso, sem medo do que ia acontecer. A coragem é uma virtude necessária aos santos. É preciso ter coragem. Nós precisamos ter coragem. Nós que estamos buscando essa santidade, precisamos ter coragem. A gente precisa acreditar nesse dom de coragem e pedir. A gente entender é necessário. Agir com sabedoria é necessário. Ouvir é necessário. Silenciar é necessário. Mas é preciso que tenhamos coragem para fazer aquilo que Deus pede que nós façamos. Aqui está falando na parábola que foram 3 servos. 2 deles usaram o dinheiro, fizeram com que rendesse para devolver. Um teve medo e cavou e escondeu aquele dinheiro, E depois devolveu. Senhor, eu estava com medo, eu sei como o Senhor é justo,
certo, fez tantas coisas, por medo eu estou te devolvendo. Servo mal. Servo mal. O que vocês estão fazendo? O que nós estamos fazendo com o talento que Deus nos deu? Todo mundo tem talento. Essa passagem eu gostei dessa frase aqui. Fora as outras, a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Deus dá o talento para você de acordo com a tua capacidade. Nosso grupo de oração tem mais de 40 integrantes. Mais de 40 integrantes. Tem pessoas que têm faculdade, tem pessoas que mal têm o nível fundamental. Tem pessoas que têm uma situação financeira boa. Tem pessoas que mal têm o dinheiro da passagem. Tem pessoas bonitas. Tem pessoas nem tanto. Tem pessoas caridosas. Tem pessoas nem tanto. Nosso grupo de oração é assim. Mas de uma coisa: quando um falta, faz falta. Porque todo mundo tem talento. Deus dá talento a cada um. Só que aí, tem pessoas que pegam o talento, cavam e colocam lá no buraco. Por quê? Porque está com medo. Tem medo de servir. Tem medo de se entregar. Tem medo de dar o passo. E eu digo para vocês, tem muita gente sentada aí que é de caminhada. Tem muita gente sentada aí que é de caminhada. E mesmo essas pessoas de caminhada, tem horas que falta coragem, que precisa da coragem e que não tem a coragem. E a gente sabe quando está faltando para a gente a coragem. Tem hora que você tem a confiança. Você sabe que você tem a confiança, que você acredita, mas está te faltando a coragem para dar o passo que Deus está te pedindo. Eu tive um filho há 2 anos. Meu filho tem 2 anos agora. Eu saí do grupo para poder ser mãe. Para ter o neném, né? Deu na hora de ver o parto, eu saí. Legal. Na hora de voltar, eu já tinha uma filha, já estava com 30 e poucos anos, e não estava. Eu já tinha uma filha, estava com 30 e poucos anos, e não estava querendo engravidar tão rápido assim. Falei assim, como é que eu vou voltar assim? E aí começou aquela briga de método anticoncepcional. Eu vou usar o quê? Eu vou usar métodos artificiais que a igreja condena, ou vou usar os métodos naturais que a igreja manda que eu use? E eu me afastei do grupo de oração mais tempo do que eu deveria, porque eu não queria usar os métodos naturais novamente. Eu queria usar os métodos artificiais, porque eu não estava com coragem para usar os métodos naturais. Mas você é de caminhada? Eu sou. Você é de igreja? Eu sou. Você conhece a palavra? Conheço um pouco mais do que algumas pessoas. Você confiava em Deus? Confiava. Você estava entendendo o que Deus estava te pedindo? Estava entendendo. Você estava ouvindo? Estava ouvindo. Ele estava falando para mim. Se preocupa não. Está tudo sob o meu controle. Você vai ficar bem. Eu estava ouvindo, eu estava entendendo. Eu sabia que ele estava querendo para mim. Só que eu não tinha coragem para fazer o que ele estava me pedindo. E se eu não estava fazendo o que ele estava me pedindo, eu não podia estar aqui na igreja. Então eu tive que me afastar. E onde é que eu fui buscar essa coragem que eu precisei? Em Deus. É ali, em Cristo, que a gente tem que buscar essa coragem. Na comunhão, na presença dEle. Ele vai te alimentando e vai te dando a coragem que você precisa. Eu tinha discernimento de que estava me faltando era coragem. Senhor, dá-me a coragem que eu estou precisando, porque eu não estou tendo. E Ele foi trabalhando no meu coração, foi me inserindo e me dando a coragem que estava me faltando, para eu tomar a atitude que eu tinha que tomar para poder voltar. Ou você volta ou você desiste. Eu estou te dando o que você precisa. O problema é que às vezes, tem uma história que Beto fala de Nossa Senhora das Graças, que está aqui. Que às vezes a gente não pede o que a gente precisa a Deus, né? E eu me lembrei muito disso. A gente não pede a graça que a gente precisa. Você está passando por uma. A gente não reconhece que a gente precisa daquilo. Eu estava precisando da coragem daquela situação e até então não estava pedindo. Que nem essa história da fobia do sapo aí. Eu posso viver muito bem o resto da minha vida com isso. Então, até essa aplicação, eu não via necessidade
eu pedi a Deus que me curasse nessa área, dessa fobia, desse medo. Sinceramente, é só, como eu disse, não é um cachorro que a gente encontra toda hora, é só me distanciar dele. E pronto. Mas agora, Deus é tão bom que Ele está mostrando para mim que eu tenho que buscar essa cura também, que é importante para mim. Ele vai te mostrando e te esclarecendo. À medida que você se aproxima, vai tendo intimidade com Ele, Ele vai mostrando para você o que Ele quer que você, aonde Ele quer que você peça a sua cura. Deus trabalha muito a nossa vivência, as nossas experiências, o nosso coração. Porque o nosso entendimento não é completo, né? E à medida que a gente se aproxima dele, Ele vai abrindo a nossa mente, porque a gente vai entendendo melhor, vai ouvindo melhor, vai se silenciando mais, e a gente começa a perceber o que Deus quer pra gente. São Pedro é um homem corajoso. Ele é um homem corajoso. Eu vejo a figura de São Pedro como um homem de coragem, né? Ele era sempre o primeiro a falar: Senhor, nós vamos, só tu tens palavras de vida eterna. Quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. São Pedro estava sempre à frente. Foi São Pedro que entrou no mar agitado, entraram no mar para poder encontrar Jesus. Quem fez? São Pedro. É um homem de coragem, de iniciativa. Essa é a característica dos cristãos, dos corajosos, dos mártires, né? Que ainda hoje morrem por conta do cristianismo. Da onde que tem que se buscar essa força, essa coragem? De Cristo. É Ele quem te dá a dose de coragem que você precisa para viver e para enfrentar os seus Golias, né? São Pedro entrou no mar e fraquejou. Por quê? Olhou para o vento, olhou para a tempestade, tirou o foco de Cristo. Está com medo? Está difícil? Está sofrendo? Está perdido? Olha para Jesus. Se aconchega lá nos braços dele. Vai buscar nele a coragem que você precisa para enfrentar o seu dia a dia, as situações, os Golias da sua vida, os gigantes que querem te derrubar. Vai buscar em Cristo essa força necessária, esse dom da fortaleza que você precisa, que nós precisamos para enfrentarmos o dia a dia. Porque sem Ele, o demônio entra na brecha e estraçalha com você, estraçalha com a sua vida. Mas com Cristo, meus irmãos, ninguém pode. Nosso Senhor é mais forte. É mais forte do que qualquer demônio que esteja presente na tua vida, qualquer medo que te apareça, qualquer tribulação. É com um ato de coragem que você consegue ser perseverante. Só para concluir, naquela situação daquele rapaz lá, que aconteceu lá na Ilha do Governador, certamente era o demônio agindo. 5 jovens, gente, famílias diferentes, formações, criações diferentes. Será possível que no coração de nenhum daqueles jovens não bateu 10% de vontade de não fazer o que era aquela agressão, de não cometer aquela agressão? Eu não acredito. Mas o que faltou para esse jovem que tinha esses 10% no coração? Coragem. Coragem de levantar a voz e falar assim: não, basta. Não vamos fazer isso não. Essa coragem que a igreja tem. Por quê? Porque é movida pelo Espírito Santo de Deus, é abastecida pelo Espírito Santo de Deus. Essa coragem que a igreja tem, de apesar de ter um monte de instituição por aí, é a única que levanta sozinha para falar a respeito da moral, da ética, da vida. E essa coragem que vocês têm que levar para casa também. Essa coragem que vocês precisam levar para vocês poderem ser essa voz de Deus. Esse clamor de verdade, de justiça, de moral, de ética, de cristianismo. De chegar no barzinho e encher a cara com o colega e falar assim: agora a gente vai de táxi. Porque senão eu vou me participar no poste ali na frente. Ou então eu vou matar um pai de família, ou uma família, ou quem quer que seja. É a coragem no ambiente de trabalho, você sair de uma conversa que não te acrescenta em nada, que não te eleva. É a coragem dos mártires, a coragem dos santos, a coragem dos cristãos. Nós somos cristãos. Nós temos a possibilidade de ter o dom da coragem para superar as nossas dificuldades, os nossos medos. O medo
é do homem. Só que ele é usado pelo demônio contra a gente. E Deus, na sua infinita misericórdia, vem em nosso socorro através do dom da coragem. Clama ao Senhor. Dá-me, Senhor, a tua coragem. Porque eu quero ser corajoso em Cristo. Amém?